think I'm just a normal human being. Normal build, normal abilities. When I was a kid, I was convinced I was a genius. No, I guess I still thought that in middle school. Actually, I still kind of think it now. But, well, I'll probably never be 180 centimeters tall. I know I'm a pretty good athlete, but on this volleyball team, at this point in time, I'm not number one at anything. But that's not a good reason for me to give up on stuff, and it's not a good excuse. And honestly, I never even think about that most of the time. But once every few months, when my confidence takes a nosedive and I'm wallowing in negativity, I think I'm nothing but average. And then I think, hey, Mr. Average, do you really have time to be hanging your head? Solzão. Que bela ideia gravar 8 horas da manhã num lugar aberto, Túlio. Mas pelo menos a vista aqui atrás é bonitinha. Eu sou medíocre e tenho muita paz no meu coração por causa disso. Eu vou trazer aqui um dilema que eu sinto que muita gente tem, que passa na pele, que é a obsessão por ser perfeito contra o alívio de ser medíocre. Hoje em dia, a gente vive num mundo que exige muito da gente. Ser produtivo, ser saudável, ser bonito, ser interessante, tudo ao mesmo tempo. É como se a perfeição não fosse uma escolha, mas sim uma obrigação. E aí, geralmente, a pergunta que eu me faço, que eu acho interessante de você fazer também é: o que vai doer mais? Tentar ser perfeito a qualquer custo, sabendo que muito possivelmente você não vai chegar lá? Ou a dor da aceitação inicial em ser apenas bom o bastante? Vamos falar um pouquinho sobre a perfeição. No papel parece perfeito. Perfeição vai soar como vitórias, como reconhecimento, como respeito, mas na prática a perfeição é uma armadilha. É como correr numa esteira que nunca para. Quanto mais você corre, mais ainda tem caminho para seguir e uma hora você simplesmente cansa. Eu vou dar um exemplo próprio meu aqui, mas com certeza alguém vai se identificar ou vai conseguir correlacionar com algum assunto próprio da vida. Eu me considero um corredor amador. Quando eu tenho que correr um longão, que no meu caso é acima de 7 km, quando eu completo 7, eu sei que eu já não tô tancando mais. Mas eu sei que se eu desgastar um pouquinho o meu corpo, se eu ferrar um pouquinho o meu pulmão, eu consigo fazer 8. E depois disso eu consigo fazer 9. E depois disso eu consigo fazer 10. Até que no dia seguinte eu não consigo sair da cama. A busca por ser perfeito é bem parecido com isso. E nunca vai ser o bastante. Eu posso correr uma maratona que quando eu chegar em casa eu vou falar: puta, poderia ter corrido 43 quilômetros. Um exemplo de busca pela perfeição é o nosso querido Mão Santa, também conhecido como Oscar Schmidt, jogador de basquete. O apelido dele, Mão Santa, não é à toa, né? O cara chegava antes dos treinos começarem e ficava depois dos treinos acabarem. Além de uma carga horária ali de 8 a 9 horas de treino por dia, ele arremessava por volta de 1000 arremessos extras, além do treino. Ele chegava à beira da exaustão, chegava a vomitar porque ele se esforçava demais. E obviamente ele chegou aonde ele chegou por causa dessa ambição e por causa dessa busca em perfeição na questão dos arremessos no basquete. A parada é, de onde vem toda essa obsessão? Eu sinto que parte vem da cultura do desempenho e parte vem da cultura de comparação que a gente tem por aí. As redes sociais hoje em dia nos vendem vidas perfeitas, histórias de sucesso, onde ninguém mostra a caminhada, geralmente só mostra o resultado final, onde tudo dá certo. Por isso que eu gosto muito de acompanhar influenciadores que eu considero humanos. Influenciadores que demonstram defeitos, que mostram fraquezas, que mostram o caminho até chegar aonde eles chegaram. Mostram a humildade do processo. Honestamente, eu tenho um pouco de medo dessas pessoas que falam que têm uma vida perfeita, e o meu medo é como isso vai chegar nas pessoas que assistem, que podem ter realidades e contextos muito piores do que aquilo que a gente está vendo na rede social. E aí essa cultura da comparação acaba que adoece a gente. E aí a consequência disso tudo é uma geração inteira se sentindo insuficiente.
A autoestima desce, a ansiedade sobe, e aí a autoestima que vem das nossas vitórias acaba sendo não fiz mais do que minha obrigação. E aí o nosso próprio descanso acaba virando um prêmio, ao invés de algo que a gente tem direito. O Celo Menezes uma vez comenta que é irônico as pessoas falarem que não existe perfeição, mas elas procuram em você a perfeição. Um disclaimer meio engraçado, eu comecei a achar problemático quando as pessoas chamam as outras de perfeita, nem que seja pela brincadeira. Sabe quando um amigo chega pra você e fala assim, pô, tu é perfeito, cara? Às vezes eu fico, tanto adjetivo pra usar, meu anjo. Agora falando um pouco sobre a mediocridade, do latim mediocres, que é estar no meio, nem bom, nem ruim, nem excelente, nem horrível, pau pra toda obra. Eu sinto que às vezes existe um certo alívio em saber que eu não vou ser o melhor que eu faço em tudo que eu tento fazer. Eu sinto que essa aceitação acaba tirando um peso das nossas costas. Essa aceitação vai tirar um peso das nossas costas e permitir que a gente se conecte com o que realmente importa, sem com que a gente fique tentando impressionar todo mundo à nossa volta. Porque, convenhamos, 99% das coisas que a gente faz é sempre pensando, será que se tal pessoa ver isso, ela vai gostar? Eu vou parecer mais interessante na visão do outro fazendo isso? E nunca é por satisfação própria. Porém, eu sei que existe um risco na questão da mediocridade, que é a estagnação. Quando a gente se acomoda demais nesse alívio, a gente pode ficar estagnado. A linha é muito tênue entre a aceitação em ser medíocre e uma negligência própria por falar, eu sou medíocre. Voltando para a parte prazerosa da mediocridade, é conseguir fazer de tudo um pouco. Não necessariamente você precisa de ser o melhor em alguma coisa, mas é gostosinho você aprender coisas durante a vida. Aprender hobbies diferentes, aprender formas de se comunicar diferentes. Tudo que a gente aprende, mesmo que a gente não seja o melhor naquilo, não deixa de fazer um pouco de parte dessa mediocridade. A gente tá na média. A gente pode sempre continuar na média. Mas não é por causa disso que a gente não vai estar em constante crescimento nas áreas da nossa vida. Entenda que quando eu falo sobre mediocridade, eu não estou incentivando a falta do movimento, a falta da tentativa. Essa negligência, o ato de ficar parado. Eu trago o lado bom da mediocridade na paz em saber que eu não preciso de ser perfeito. Mas eu tento trazer essa procura em tentar ser a sua melhor versão. A sua melhor versão não vai ser perfeita, mas ela, no contexto que você tem, na situação que você tá, da forma que você é, com as pessoas que você interage, aquela melhor versão já é muito melhor do que a tentativa excessiva em ser perfeito, muitas vezes frustrada, e você acaba sendo pior do que apenas um mero medíocre. Tem uma frase de Haikyuu que me pega muito, que é quando o Nishinoya fala que não tem graça em não escolher uma opção sabendo que ela existe. Ele fala isso enquanto ele está tentando fazer recepção de toque, de saque, mesmo sabendo que ele daria conta de receber de manchete. Mas faz muito sentido isso para a vida no geral. A gente saber que tem aquelas opções que a gente pode tentar aprender. Não tem graça ficar só no que a gente sabe. Isso é de fato ficar estagnado no mesmo lugar. Aceitar que você não é perfeito é sabedoria. Agora, desistir ou nem tentar ser a sua melhor versão é fuga. No fundo, todo mundo tem uma batalha silenciosa que é o desejo de ser totalmente extraordinário e simplesmente o desejo de estar em paz consigo mesmo. E eu digo isso independente do contexto, né? Eu muitas vezes trago o exemplo de esporte, né? Então, nesse caso seria, eu vou tentar ser o melhor atleta da minha rua, depois do meu bairro, depois da minha cidade, do meu estado, do país, do mundo. Mas a gente pode trazer isso para qualquer coisa. Eu quero tentar ser o melhor filho, eu quero tentar ser o melhor namorado, namorada, eu quero tentar ser o melhor amigo. E por incrível que pareça, na maior parte das vezes a gente esquece do mais importante, que é, eu quero ser o melhor eu para mim mesmo. Talvez o desejo esteja em trocar essa busca obsessiva pela perfeição por uma busca de excelência possível. É aquilo que eu falei, tentar ser o melhor para mim mesmo na situação que eu tô, no contexto em que eu estou envolvido. Eu penso que uma pessoa que busca perfeição nunca vai conseguir estar em paz consigo mesmo. A cada conquista ela só vai pensar na próxima, às vezes sem nem degustar as vitórias que já passaram. Quando você tá subindo uma montanha, é óbvio que o objetivo é chegar no topo dela, mas usando isso como referência, a gente esquece de olhar o caminho. A vista às vezes vai ser muito mais bonita durante do que o topo. Agora, uma pessoa medíocre em movimento vai dar valor
a cada passo, a cada vitória, a cada pequeno detalhe que acontece na vida dela. Ela vai entender a importância disso. E uma outra coisa também, né, que é a cada barreira de impossível que aparece, a frustração vai ser muito menor. Porque eu sinto que uma pessoa que busca a perfeição, quando aparece o impossível, mesmo sabendo que é impossível, ela ainda vai tentar arranjar de todas as outras maneiras possíveis para tentar passar daquela barreira, sendo que no fundo ela sabe que ela é impossível. Quando uma pessoa entende que impossível significa impossível, que é não consigo fazer aquilo, de certa forma ela consegue ter um pouco mais de paz no coração dela. Eu sinto que ela consegue ter um pouco mais de paz quando se trata disso. Ela não vai se frustrar totalmente por não ter conseguido fazer, porque é normal a gente encontrar barreiras que a gente não consegue passar. Eu não consigo ser o melhor naquilo que eu quero, mas eu consegui ser o melhor naquilo que eu pude. Já apareceram pra mim na clínica, em questão de atendimentos, essa questão da perfeição, de nunca poder errar. E eu sinto que o acompanhamento terapêutico ajuda muito numa virada de chave, querendo ou não, muito clichê, que é: eu posso errar, posso aprender com meus erros e a partir disso posso ser melhor e não errar novamente. E se eu errar, a gente faz de novo todo o processo. Um paciente uma vez chegou pra mim e falou que ele magoou uma pessoa querida pra ele. Mas que logo em seguida ele percebeu o erro e foi falar com a pessoa, perguntando se ele tinha chateado ela, tentando entender o lado dela na situação. Mas ele se achou errado por completo na história. E aí eu perguntei pra ele: você acha que teria sido melhor ou pior você não ter ido falar com a pessoa e não ter tentado se desculpar ou entender o lado dela? Aí ele parou um pouco pra pensar e respondeu: cara, seria pior. Eu falei: viu? Você não tá totalmente errado. Óbvio que você errou na sua atitude, mas você compreendeu o erro e a partir daí a sua consequência, a sua resposta foi tentar melhorar. Foi tentar entender o seu erro, se desculpar e aprender com aquilo para não fazer de novo. Em vez de medir o nosso sucesso por likes, por prêmios, por aceitação externa, por que a gente não consegue medir o nosso sucesso pela paz, pelo alívio interno que a gente tem de nós com nós mesmos? Por que a gente não consegue valorizar a aproximação dos nossos próprios valores? Saber que a cada dia que passa a gente está mais perto daquilo que a gente almeja ser. A busca pela perfeição pode nos fazer grandes, mas também pode nos fazer miseráveis. E a aceitação da mediocridade pode nos trazer paz, mas ao mesmo tempo podem roubar os nossos sonhos se forem mal interpretadas. A resposta talvez seja sermos imperfeitos com consciência e coragem. Saber que eu sou imperfeito, mas não desistir de tentar ser a minha melhor versão. E sempre quando eu falo em ser a nossa melhor versão, é sempre para nós mesmos. Já diria Djonga, a gente nasce sozinho e morre sozinho. Eu sei da importância que a gente tem das relações interpessoais. O ser humano só conseguiu evoluir porque ele começou a andar em grupos, em bandos. Isso é muito importante. Mas no final das contas a gente deita na cama sozinho, nós com nós mesmos. Eu lido com os meus problemas, eu lido com os meus traumas, eu lido com as minhas inseguranças. Óbvio que outras pessoas podem nos ajudar a enxergar de forma diferente, podem nos desculpar no processo, podem nos ajudar no processo, mas no final das contas é sempre sobre nós mesmos. Talvez essa perfeição que a gente tanto busque esteja paradoxalmente ligada à aceitação de que a gente nunca vai ser perfeito. Já diria o nosso grande chorão: você procura a perfeição e eu tenho andado sob efeito, mas posso te dizer que eu já não aguento mais. Desencana, não vou mudar por sua causa, não tem jeito, mas quem é que decide o que é melhor pra minha vida agora? E aí fica uma pergunta pra você: o que é mais valioso pra você? Ser perfeito ou ser real? Eu tenho a impressão de que gostar da nossa mediocridade é mais fácil por saber que ela pode ser mudada. Saber que eu posso ser bom em muita coisa mesmo não sendo melhor em nada. Mas quando você tenta ser perfeito, é tipo um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você vai correr e você não vai sair do lugar. No máximo você só vai se frustrar ao perceber que ser perfeito é impossível. Eu acho que no mais é isso. Espero que alguma coisa que eu tenha falado aqui fez sentido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa um like, porque eu tô torrando nesse sol. Depois eu conto pra vocês da minha insolação top que tá chegando. E é isso. O que eu digo é: parem de buscar essa perfeição que a gente nunca vai alcançar. Abraça a mediocridade, mas seja um medíocre em movimento, sempre tentando melhorar. Parem de seguir essa perfeição toda que no final não vai levar a lugar nenhum e que não vai valer a saúde mental que a gente vai perder no processo. Foca no que dá, foca no que o seu contexto permite, do que o seu estado mental e físico permitem. E é isso. Ainda bem que eu errei em gravar esse vídeo.